Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler Atos capítulo 9, amém? E sermos edificados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa e quando nós temos esse encontro com a palavra de Deus, nós somos transformados de glória em glória. Então você, galerinha aqui do nosso Deus Está Morto, fique com mais um vídeo aqui. Vamos ler hoje Atos capítulo 9 e vamos crescer e sermos edificados, amém? Então, Atos capítulo 9, a conversão de Saulo. Lembrando que Saulo, na verdade, é Paulo. Paulo, que foi quem? Que foi um dos maiores da história, no caso, eu poderia dizer assim... O que eu poderia dizer? Que Paulo foi um dos caras mais sensacionais da história da igreja, tá bom? Você vai estudar os caras que vieram depois. Se você ler vários livros de história da igreja, você vai estudar. Mas a gente sabe que Paulo tem um diferencial, né? Paulo fala com judeus, Paulo fala com gentios, Paulo fala sobre a antiga aliança, Paulo fala sobre a nova aliança. Paulo conhecia a lei e conhecia a graça. Ele mesmo sabia tudo isso, ele viveu tudo isso na plenitude. A conversão de Saulo, que é Paulo, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então aqui a gente vê a história de Paulo, que aqui é mencionado como Saulo, mas alguns teólogos dizem que isso aí na verdade é só uma tradução diferente. Paulo, ele era um perseguidor de cristãos, a gente sabe pela história, e quando ele se converte ao cristianismo, ele passa a ser aquele que é perseguido por causa do evangelho, por causa daquilo que ele perseguia. Paulo pensava que estava fazendo a vontade de Deus quando perseguia os cristãos. Por quê? Porque quando Paulo via os cristãos, ele achava que eles estavam contra Deus, porque numa visão muito judaica de Paulo, o que ele estava fazendo era proteger o povo de Deus, e aqueles cristãos eram uma ameaça. Mas Paulo então descobre que aquele que ele perseguia era o próprio Deus. Então essa é a mensagem e é muito doido. A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos.
Saulo prega em Damasco, e logo pregava nas sinagogas, a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si, tirando-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tornaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então, eles viram que eles queriam matar Paulo, né? No caso aqui, Saulo, nessa tradução aqui. E aqui a gente vê que ele é livrado, né? Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. A ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma disputa por nome Tabita, nome este que, traduzindo, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, ouviram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo-a, Pedro sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Então a gente vê neste capítulo aqui, meus irmãos, a gente vê 2 coisas muito importantes. Primeiro, o chamado de Paulo, né, que na tradução aqui era Saulo, mais pra frente a gente vai ver como Paulo mesmo. E a gente vê a ressurreição de Dorcas. Primeiro, falando sobre Paulo, a gente vê que Paulo realmente ele era o cara mais improvável, porque ele pegava os cristãos, inclusive os cristãos na mão de Paulo eram perseguidos, eram massacrados. Não só cristãos da parte de homens, né?
tanto homens como mulheres que se convertiam ao cristianismo. Quando chegava perto de Paulo, Paulo queria acabar com eles, né? Pensando que essa era a vontade de Deus, porque como um judeu piedoso que ele era, ele perseguia tudo aquilo que afrontava o judaísmo, né? Quando Paulo se converte, ele não deixou de ser judeu, só que ele entendeu Cristo e ele passa a pregar este evangelho tanto a judeus como a gentios, principalmente a gentios, tá? Então Paulo vai ser o apóstolo dos gentios. Ele fala com dois povos, ele vai falar tanto com os judeus que tinham aceitado Cristo, continuaram judeus, mas agora crendo em Cristo, não precisavam desfazer a circuncisão, mas por meio de Cristo, judeus continuavam judeus, mas agora crendo em Cristo, e gentios agora continuavam gentios, mas crendo em Cristo. Claro, o gentio tinha os mandamentos para guardar, por exemplo, os ensinos lá de Atos dos Apóstolos, lá sobre não comer carne sacrificada a ídolos, né, com sangue, e enfim, a questão da fornicação e a contaminação dos ídolos, enfim. Mas é tudo uma questão de proteção, né? Então, e ele vai dando, conforme eles vão crescendo, eles vão entendendo aí. Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? E também nós temos aqui a questão de Dorcas, né? Que é ressuscitado aqui, né? Eu creio que os milagres que aconteceram em Atos dos Apóstolos, eles acontecem no dia de hoje. Se a gente tem fé em Deus e fé nas promessas de Cristo, nós podemos usufruir dos milagres de Deus, da provisão de Deus. A mesma provisão que pegou em Atos dos Apóstolos pode acontecer nos dias atuais. Nós somos a igreja de Atos dos Apóstolos. Nós estamos continuando aquele chamado apostólico do primeiro século. Em nome de Jesus, Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor é bondoso. E assim como o Senhor teve misericórdia de Paulo e transformou ele no maior irmão na parte de pregação do Evangelho do Novo Testamento, assim eu oro por nós, Pai, para que a graça nos alcance, para que cada dia mais nós sejamos filhos amados teus, Pai. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine em seu coração. Até amanhã que vamos ler Atos capítulo 10. Valeu, pessoal. Fui!